A paz do Senhor Jesus. O início do livro de Atos vai falar sobre a ascensão de Jesus, dando sequência, na verdade, ao que acontece no finalzinho do livro de Lucas. Aliás, começando a ler o livro de Atos, nós lemos: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Vimos a referência a Teófilo, que é a mesma que vai aparecer lá em Lucas. Mesmo que não esteja explícito no livro de Atos que Lucas foi o autor do livro, nós sabemos que ele escreveu, pois ele é o mesmo que faz a referência a Teófilo. E aliás, a linguagem, a sequência, Atos, é uma espécie de continuação do próprio Evangelho de Lucas. Teófilo seria muito provavelmente um cristão que financiou a elaboração aqui, a confecção do livro de Atos dos Apóstolos. O livro, então, vai nos falar do crescimento da igreja, do início da igreja, da vinda do Espírito Santo, do primeiro momento da história do cristianismo, da expansão do cristianismo na região do antigo Império Romano, ali em torno do mar Mediterrâneo. E Atos também vai ser, na verdade, uma espécie de apologética. Como nos falamos, a ascensão de Jesus abalou o império, a nação, sim. O cristianismo surge num momento extraordinário e especial. Abala a nação de Israel, que acaba na sua maioria, não entendendo quem era o seu próprio Messias. E o Império Romano vai ser abalado pela expansão do cristianismo. E tudo começa com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, o Rei dos Reis. Inclusive, Lucas vai até mesmo escrever com a finalidade de mostrar que o cristianismo não é uma ameaça para o Império Romano. E assim, ele começa a fazer a referência específica sobre o reino de Deus, conforme vamos observar a partir do verso 3. Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Vamos nos lembrar que a expectativa dos judeus era a implantação do reino de Deus, que já foi um tanto no sentido porque o Império Romano é um império gentílico e que domina a nação. E aqui vamos ver como é que essas coisas são consideradas. Jesus dá ordem aos discípulos para não saírem de Jerusalém, mas que eles deveriam permanecer, esperando a promessa do Pai. O texto diz que eles seriam batizados com o Espírito Santo, aí no verso 5. Qual é a preocupação? O reino de Deus. Quando é que o reino vai ser restaurado? Pergunta os discípulos no verso 6. Então Jesus responde aquilo que é muito importante. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Jesus não nega que vai haver uma instauração do reino, no sentido físico e literal no futuro. Ele diz que eles não sabem a data de quando isso vai acontecer. Mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E assim, Jesus foi elevado às alturas depois de afirmar que o poder viria para a expansão desse reino, por meio da pregação do Evangelho, e aguardando o reino pleno futuro que haveria de acontecer posteriormente, e só será realidade plena na ocasião da segunda vinda de Cristo. Assim, quando Jesus é elevado às alturas, enquanto eles olham, uma nuvem o encobre à vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos, olhando para o céu, enquanto ele subia. E assim surgem dois anjos que dizem: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus teve a sua vida comprovada pelo poder de Deus. Morreu e ressuscitou para a nossa salvação. E aqui vemos a descrição da sua ascensão real aos céus, mostrando que ele era de fato o Filho de Deus e que voltou para lá. Preste atenção, não há como entender o que aconteceu com o cristianismo primitivo, se não observarmos o impacto tanto na ressurreição
como da ascensão de Jesus. Os discípulos, os primeiros cristãos, os apóstolos fizeram o que fizeram, porque eles sabiam que era verdade. Diante disso, eles voltam para Jerusalém e eles estavam no Monte das Oliveiras, que ficava pertinho dali, apenas 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então, temos aqui a primeira referência aos apóstolos numa reunião de oração depois da ascensão. E assim, o texto prossegue e diz que, depois disso, naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que servia de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi colocado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue, porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Pedro está falando para a comunidade cristã inicial, que é necessário ter um apóstolo no lugar de Judas. E é interessante observar que aqui a gente entende o que é um apóstolo. Alguém que tivesse a mesma experiência deles. Veja lá, ele que viveu entre nós desde o batismo de João até o dia que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles sejam conosco, testemunha de sua ressurreição. É necessário que sejam 12, porque é uma referência ao número 12. Nós temos as 12 tribos de Israel. Isso tem uma importância muito séria no contexto bíblico. Então, eles vão escolher alguém que tenha caminhado com Jesus e seja, de fato, testemunha ocular de tudo, incluindo da ressurreição. Por isso, ser apóstolo nesse sentido é uma particularidade muito especial e significativa. Então, 2 nomes foram indicados. José, chamado Barsabás, também era conhecido como Justo, e Matias. E é muito interessante o que acontece. A gente fica pensando por que é que será que foi desse jeito. Eles oraram e o Senhor, Deus, que abençoou tudo o que está acontecendo aqui, que ressuscitou o próprio Jesus, que leva o próprio Senhor ao céu, né? Eles oram e pedem a Deus que Deus mostre quem é o escolhido para assumir o ministério apostólico que Judas abandonou. E como era costume, dentro da realidade judaica, como podemos comprovar tantas vezes no Antigo Testamento, eles tiravam sortes e a sorte caiu sobre Matias. E é interessante observar que já existe uma espécie de um ambiente bem democrático. Os discípulos todos juntos, eles conversam sobre o assunto, eles têm que tomar uma decisão e provavelmente, para evitar qualquer tipo de conflito entre eles, eles apelam para o método judaico conhecido de orar, lançar sortes e entender que Deus está dirigindo aquela situação. A sorte caiu sobre Matias. Ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. A Igreja de Cristo começa a manifestar, a aparecer nos seus primórdios, aqui em Atos 1. É necessário substituir o apóstolo traidor, mas o que chama a atenção é que aquilo que começa tão pequeno começa a crescer com força, debaixo da bênção de Deus. Tudo começou com a grande vitória de Jesus sobre a morte, na sua ressurreição, e a comprovação plena do seu poder divino, a sua ascensão. Ascensão que abala todo o mundo hoje, e que abalou o império, e abalou a nação.
Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração.